Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Dossiê Oculto, onde desvendamos os segredos mais bem guardados da história. Hoje mergulharemos em uma proposta tão audaciosa quanto aterradora, a Operação Northwood. Imagine isto: o próprio governo dos Estados Unidos considerando fabricar um ataque terrorista, orquestrando o sequestro de aviões e até mesmo forjando funerais, tudo para inflamar a opinião pública e justificar uma invasão militar. Em 1962, o Estado-Maior Conjunto apresentou um plano chocante para criar um pretexto para a guerra em Cuba. As implicações éticas e morais são assombrosas. Para entender a Operação Northwood, precisamos voltar ao contexto da Guerra Fria. Cuba, sob Fidel Castro, tornara-se um ponto de atrito constante aos Estados Unidos. A crise dos mísseis de Cuba, em outubro de 1962, foi o ápice dessa tensão. Logo após, em uma tentativa de capitalizar sobre o sentimento anticomunista e justificar uma ação mais drástica, o Estado-Maior Conjunto propôs o Memorando do General Marshall, detalhando um plano para incriminar Cuba por atos de terrorismo contra os UZ. O objetivo era claro: criar uma justificativa convincente para a intervenção militar, contornando a necessidade de provas concretas. O cerne da Operação Northwood reside em documentos desclassificados, como o Memorando do General Marshall, de 14 de março de 1962. Este documento, com carimbo Top Secret, detalhava a intenção de criar incidentes que provariam o envolvimento cubano. Entre as propostas mais chocantes estavam o sequestro simulado de um avião civil, que seria então feito pousar em outra cidade, e a detonação de uma bomba em uma área de treinamento militar do Zezua, culpando indiretamente Havana. Era uma estratégia perversa de engenharia social e política, visando manipular a percepção pública e criar um clamor por retaliação. Para dar ainda mais credibilidade ao seu pretexto, a Operação Northwood previa a criação de um clima de medo e insegurança. Sugeriam até mesmo a simulação de atentados em cidades americanas, usando explosivos para criar danos e vítimas falsas. A ideia era que a população percebesse os ataques como uma ameaça direta e contínua à sua segurança nacional. O plano ainda incluía a criação de propaganda, disseminando narrativas que retratassem Cuba como um estado terrorista impulsionado pelo comunismo. Era a orquestração de uma histeria coletiva, usando o medo como arma política para alcançar objetivos militares. O plano ia além de simples explosões. O texto do memorando especifica a criação de uma campanha de desinformação para culpar Cuba. Eles consideraram até mesmo a possibilidade de incriminar cubanos que estivessem nos Venezuela ou de desaparecer um agente cubano. O objetivo era gerar manchetes internacionais e domésticas que pintassem um quadro sombrio e ameaçador. A audácia do plano era assustadora: usar as próprias ferramentas da democracia, como a liberdade de imprensa e a opinião pública, para minar essa mesma democracia e justificar uma ação de força bruta contra um país soberano. Um dos aspectos mais bizarros e moralmente repreensíveis da proposta era a ideia de encenar funerais de mártires para gerar empatia pública e indignação contra Cuba. Imaginem, um funeral simulado, com caixões vazios e atores representando parentes enlutados, transmitido para todo mundo. O objetivo era despertar uma onda de simpatia e raiva nacional, pintando Cuba como responsável por tragédias inexistentes. Esta manipulação emocional buscava criar um terreno fértil para a aprovação de uma ação militar, ignorando completamente a verdade e o sofrimento humano autêntico. Era a venda de uma narrativa de horror cuidadosamente orquestrada. O projeto foi rigorosamente detalhado, contemplando até mesmo a rota de um avião sequestrado. O plano sugeria que o avião seria interceptado e feito pousar em uma base aérea do Zezua. A narrativa criada seria de que o avião estaria a caminho de um ataque terrorista em território americano. Para garantir que a farsa fosse convincente, o documento detalhava a necessidade de evidências falsas. Eram medidas extremas para criar uma narrativa de ameaça iminente, um pretexto elaborado por uma oração militar que já estava em mente, demonstrando uma profunda desconexão com a realidade e o valor da vida humana. Felizmente, a Operação Northwood foi rejeitada. A proposta foi considerada por alguns como perigosa demais, e o então presidente John F. Kennedy, de acordo com relatos, vetou a ideia. A desclassificação desses documentos décadas depois revela uma faceta chocante de como a Guerra Fria moldou o pensamento militar e político. Revela a tentação de priorizar objetivos geopolíticos a qualquer custo, mesmo que isso significasse trair a confiança pública e manipular a verdade de forma tão brutal. A história nos lembra da importância da vigilância e da transparência, mesmo em tempos de grande tensão. A Operação Northwood não foi um delírio isolado, mas sim um sintoma de uma mentalidade que poderia ter levado o mundo à beira do abismo.
O Estado-Maior Conjunto, em 1962, estava disposto a fabricar um conflito, a sacrificar vidas inocentes em cenários teatrais para alcançar seus objetivos estratégicos. Este caso é um poderoso lembrete de que a história está repleta de propostas sômbrias, e a desclassificação de documentos como estes é crucial para entendermos as decisões tomadas nos bastidores do poder. É um mergulho profundo na psique de homens que viam o mundo como um tabuleiro de xadrez, onde peças humanas eram meros peões. A Operação Northwood nos força a confrontar um lado sombrio da história americana e da própria natureza humana. A proposta de criar terror para justificar guerra é um alerta assustador, mas a rejeição deste plano nos dá uma pequena esperança. A história nos ensina lições valiosas sobre o poder, a responsabilidade e a importância inegociável da verdade. Se você achou este mergulho nos segredos da Guerra Fria intrigante, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Dossiê Oculto para mais investigações como essa. Deixe seu like se gostou do vídeo e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!